Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo promoveu um ciclo de debates para discutir um assunto que está em pauta no Congresso Nacional, a reforma política. O professor da USP, Cícero Araújo, deu uma das aulas e o tema foi Representação Política em Perspectiva Analítica. Acompanhe agora, nessa edição do Política na Sala, um resumo com os principais trechos. Eu vou falar da representação política a partir do meu métier. Na verdade, eu trabalho com teoria política portanto, essa perspectiva analítica que está posta no título desse seminário vai envolver uma reflexão sobre o conceito de representação política. E eu vou propor algumas ideias aqui na minha exposição. Não vou amarrá-las como uma tese a respeito de como enfrentar o problema da representação política hoje, né? São sugestões que vão poder, digamos assim, eventualmente estimular as pessoas a fazerem questões, perguntas que depois eu possa digamos assim, elaborar de forma um pouco mais concreta. O conceito filosófico de representação política eu entendo como o resultado tanto de uma limitação quanto de uma capacidade humana. Uma capacidade humana que, na verdade, é uma oportunidade que deriva dessa limitação. A limitação é a seguinte: a representação é uma necessidade por conta de que nós, enquanto pessoas, seres humanos, não somos capazes de nos observar, nos ver por nós mesmos. Para que nós possamos nos observar e nos ver, e até para emitir um juízo sobre a nossa conduta, sobre as nossas ações, nós precisamos de outro. Nós precisamos de algo ou alguém diferente de nós mesmos. Quando pessoas resolvem filmar o que fazemos para apresentar para outras pessoas ou para nós mesmos, isso acontece não só porque nós precisamos comunicar o que nós fazemos, né? Mas, ao comunicar o que nós fazemos, nós representamos, né? Nós buscamos criar uma espécie de espelho de nós mesmos, né? E isso tem a ver, claro, com a necessidade que temos de não só produzir uma identidade pessoal ou coletiva, mas também refazer essa identidade ao longo das nossas vidas. Seja isso do ponto de vista individual, seja isso do ponto de vista coletivo. E a política, ela é uma atividade humana que justamente busca essa produção de um instrumento, de algo, que pode ser muita coisa, instituições, né, através dos quais nós podemos nos ver, né? Mas não nos ver de uma forma literal, idêntica, né? Mas nos ver através de alguma outra coisa diferente, né? No teatro, por exemplo, é interessante quando, no teatro, mesmo quando nós não representamos histórias fictícias ou pessoas fictícias que nunca existiram, mas quando nós representamos pessoas que existiram, pensa, por exemplo, na peça Ricardo III, do Shakespeare, né? Ou Júlio César. É interessante porque, na representação teatral,
as pessoas que assistem ao teatro sabem que a pessoa que está ali fazendo a vez do Ricardo III ou do Júlio César não é, literalmente, o Júlio César ou o Ricardo III. Até poderia existir uma expressão teatral em que o Ricardo III, ele mesmo, ainda estivesse vivo, não era o caso, né? Quando o Shakespeare escreveu o Ricardo III, ou Júlio César, que são pessoas de outra época. Mas pode perfeitamente acontecer que essa pessoa exista realmente no tempo em que aquela peça foi criada, e, no entanto, o teatro se faz exatamente porque alguém diferente do Júlio César ou do Ricardo III faz, às vezes, desses personagens históricos. Para usar um termo meio rebuscado da tradição filosófica, a representação é uma forma de produzir a alteridade, de falar de nós mesmos produzindo a alteridade. E isso é um processo fundamental, uma experiência fundamental para a produção da identidade. Não só para a produção de uma identidade original, mas o que é mais importante, para a modificação dessa identidade ao longo do tempo, ao longo das nossas vidas, né? Ao longo das vidas individuais, ao longo das vidas de uma comunidade, da vida de uma comunidade, né? O que é a representação? E o que é a representação política? De forma bem abstrata e genérica. A representação, na representação trata-se de apresentar algo ou alguém que não está literalmente presente. Isso é fundamental, a ideia de apresentar algo ou alguém que não está literalmente presente significa que você faz isso através, eu vou chamar aqui, usando uma figura, através de metáforas, através de, enfim, através de algo ou alguém que não é idêntico àquele que está sendo representado. No fundo, a representação deriva do fato de que nós, enquanto seres humanos, somos seres incompletos. E a representação é um esforço de preencher essa incompletude, de dar conta dessa incompletude de nós mesmos, né? O conceito institucional de representação política parte da seguinte suposição. Ao longo da história das coletividades humanas e ao longo da própria história da atividade política, houve muitas maneiras diferentes de se fazer a representação política, né? A representação tal como eu defini aqui. Houve muitas maneiras. As coletividades inventaram formas, modos, instituições muito diferentes para dar conta dessa incompletude, dar conta dessa ideia de apresentar algo ou alguém que não está literalmente presente, né? Mesmo que nós pudéssemos estar em vários lugares, né, ou fosse possível, através de desenvolvimento tecnológico, etc., estarmos em vários lugares distantes, mesmo que não fisicamente num lugar distante, ainda assim a necessidade derivada dessa incompletude estaria colocada, né? E nesse sentido eu estou fazendo uma incompletude que tem a ver com a necessidade de produzir e reformar uma identidade coletiva, pessoal e coletiva. No caso da política, especialmente, a identidade coletiva. Nesse sentido, a diferença entre democracia representativa e não representativa, tal como sugerida pelo vereador, que é uma diferença que a gente encontra
é uma diferença tradicional, muito comum de pensar, por exemplo, a própria história da democracia. Ela está mais inscrita naquilo que eu vou chamar de um conceito institucional de representação do que esse conceito filosófico, né? Porque eu vou assumir que mesmo na democracia, onde não houve uma forma específica institucional de representação, mesmo nessas democracias, na democracia ateniense, a representação, nessa definição mais ampla, ela estava presente, ela estava colocada. Isso me parece fundamental na ideia de democracia representativa, que deriva da evolução do governo representativo. É claro, portanto, por isso que a eleição se tornou, o voto se tornou um dado importante na ideia de representação, porque o voto, a eleição, está colocado desde o início do governo representativo. Assim como os partidos políticos deslocaram o papel original que o parlamento tinha no papel de representação, assim como os partidos, porque eles produziram um deslocamento, né, importante. Uma coisa é o parlamento sem os partidos, outra coisa é o parlamento com os partidos. É uma outra coisa que desloca o papel original dos parlamentos. Né? Por exemplo, agora, com os partidos, os parlamentares são representantes dos cidadãos e, ao mesmo tempo, são representantes dos partidos políticos, desse mediador. Né? E é claro que isso é constitutivo dessa agência, que haja uma tensão entre representar o conjunto dos eleitores e representar os partidos, porque o partido entrou no meio desse processo, né? Gerando, por exemplo, debates importantes dentro desses partidos a respeito da relação dos parlamentares com os partidos, com as decisões dos partidos, né? E como fica o parlamentar em relação aos eleitores. E eu queria sugerir o conceito político de representação, onde existe a possibilidade, é constitutivo nessa representação, que haja um hiato, até certo ponto, um hiato entre o representado e o representante. O hiato que tem a ver com a necessidade do representante de representar, produzindo aquilo que eu chamei de alteridade, né? Reelaborando a identidade original do representado. Por exemplo, reelaborando a sua identidade social original, reelaborando sua identidade sexual, reelaborando sua identidade racial, reelaborando as características particulares do representado. Por quê? Porque no processo de passagem do representado para o representante, daí que é o conceito político, existe a necessidade de transformar o particular no geral. Existe a necessidade de generalizar a representação, né? Claro que o representante parte da identidade particular, da situação particular, da condição particular do representado, né? Mas no processo de representação, no processo em que ele vai encenar o conflito com outras partes, a orientação da representação é no sentido de produzir uma generalização. É fundamental para o sucesso do processo de representação, no governo representativo, inclusive, que haja uma transformação da identidade particular, no sentido da generalização, né? Ou seja, a representação, para que ela funcione no sentido de produzir a alteridade, né? Ou seja, de apresentar alguém de uma forma que não seja literal, é fundamental que, no processo de representação, o representante não permaneça no particularismo que origina a ligação entre o representante e o representado. E, nesse sentido, é fundamental e é constitutivo da representação que haja uma tensão entre representante e representado. Claro que uma tensão que vá ao limite
no sentido de ela não romper a ligação. Mas é fundamental, no processo de generalização de produção da alteridade, que haja esse ato. Esse ato é uma condição pela qual na representação, a identidade social particular, original, do representado seja reelaborada. Termina aqui o Política na Sala, programa especial da Câmara Municipal e da Escola do Parlamento sobre reforma política, que trouxe os principais trechos das palestras promovidas no ciclo de debates. Obrigado pela companhia. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.